Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa. Peço perdão porque na quinta-feira houve um problema aqui da rede de internet. E eu até botei no meu status, no meu WhatsApp, que não haveria porque acabou às 4 horas da tarde e foi terminar e foi só voltar 8h30 da noite. Sabemos que tudo coopera, para tentar tirar aquilo que Deus quer para nós. O Nico faz de tudo para atrapalhar. Por que não acabou a energia mais cedo ou outro dia? Mas justamente no dia que nós ministramos a palavra. É claro que o inferno está preocupado porque Deus tem uma bênção reservada para cada um de nós. Amém? Vamos fazer uma primeira oração nesse momento em nome de Jesus. Depois nós vamos meditar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, mais uma vez estamos aqui para a Tua presença nesta live para profetizarmos as bênçãos do Senhor. Meu Deus, eu te peço, abençoe cada vida que está comigo agora, aqueles que ainda hão de ouvir essa mensagem que será ministrada no dia de hoje. Meu Deus, fala a cada coração, transforma, abençoa segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Eu lhe peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos fala conosco, Pai, queremos ouvir somente a Tua voz. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos cantar uma canção e vamos aí meditar naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver que há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mas Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça,
permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Estou trazendo a mensagem que iria pregar na quinta-feira passada. Deus incomodou para trazer esta mensagem só para dar conclusão. Amém? Êxodo, capítulo 19. Êxodo. Recapitulando, o povo fez o primeiro carnaval na Bíblia. Moisés subiu para falar com Deus e o povo fez um carro alegórico que era o bezerro. Dançaram ali em frente ao bezerro, que é o desfile. Colocaram atavios, que são fantasias. Alguns estavam despidos, sensualidade. A música era tão alta que lá do meio da montanha dava para se ouvir o samba enredo. Então, o primeiro carnaval foi feito através de Arão. Moisés foi subir falar com Deus, pegar as tábuas da lei. E quando volta, está ali um grande carnaval. Moisés quebra as tábuas e Moisés manda o povo se converter. Ele pergunta: quem é do Senhor que vem? A sua tribo de Levi se aproximou de Moisés e diz a palavra que ali Deus vai começar algo novo. E manda o povo se preparar, porque no terceiro dia algo iria acontecer. Eu quero ler contigo aqui em Êxodo, o capítulo 19, o versículo 16. O que aconteceu no terceiro dia? Olha só o que está escrito. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés volta a falar com Deus. Deus fala assim: olha, não deixe que ninguém suba, só você, Moisés. Enquanto Moisés está falando com Deus, lá embaixo, o que o povo está vendo é trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem, um barulho, um sonido de buzina, e diz a palavra que todo o arraial estava estremecendo por aquilo que estava acontecendo no monte. Estou aqui para dizer que aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, muita gente vai ficar de boca aberta, porque aquilo que Deus vai fazer em nós vai ser algo tão grande, algo tão maravilhoso, que as pessoas vão começar a falar verdadeiramente: o Senhor é Deus na vida desta pessoa. Você crê nisso? Então vamos fazer uma oração em primeiro lugar. Pai amado, Pai querido, Deus santo, queremos ouvir a Tua voz. Então fala conosco aqui nesta noite. Usa a boca, Pai, do mensageiro, do pregador, que venhamos a ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Glorifica o Teu santo nome. É o que nós lhe pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos então meditar aqui na palavra. A Bíblia fala que depois que o povo ele pecou contra Deus, Deus queria destruir o povo, mas Moisés ele intercede para que Deus dê o perdão. Lá em Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, versículo 30, está escrito desta maneira: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão, risca-me, peça-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado.
Então veja que Moisés foi falar com Deus. Moisés foi interceder a Deus porque o povo estava errado. Eu pergunto, o que seria da sua família, da sua casa, dos seus amigos, se você não intercedesse? Se você não orasse? A Bíblia diz que Deus lembrou de Ló na destruição, quando mandou os dois em Sodoma e Gomorra, e diz a palavra que Deus tirou Ló e a sua família por causa de Abraão, pelo amor que ele tinha a Abraão. Entenda isso. Pelo amor que Deus tem na sua vida, porque você está orando, porque você está intercedendo, Deus vai livrar os teus parentes, os teus familiares, por causa de você. Veja que é por causa de Moisés que Deus não vai destruir o povo. É por causa de Moisés que está orando, que está intercedendo, que está falando com Deus, e por isso que Deus não vai destruir o povo. E assim creia. A sua oração, a sua intercessão, o seu clamor tem chegado diante de Deus, e por tua causa, a tua família, a tua casa, teus amigos serão poupados para a glória de Deus. Amém? Olha a importância de estarmos orando. Aí Deus fala assim: Moisés, manda o povo, leva o povo até o lugar que eu tenho mandado. Aonde? Ao pé do monte. Versículo 34, veja. Vai, pois, agora conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá dentro de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Então Deus manda Moisés levar o povo aonde? Ao pé do monte. Aqui em Êxodo 33, versículo 6, diz assim: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, as suas fantasias, ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Veja que a tenda não era dentro do arraial, a tenda era fora do arraial. Às vezes a pessoa fala: não, porque Deus está comigo, eu não preciso ir para fora do arraial. Traduzindo, eu não preciso ir para fora da minha casa. Se eu orar aqui em casa, está ótimo. Não. A tenda era fora do arraial. A presença de Deus se manifestava fora do arraial. Olha o que diz: e aconteceu que saindo Moisés da tenda, versículo número 8, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Olha o testemunho de Josué. Josué, aquele que está ao lado de Moisés, ele nunca saiu do meio da tenda. O que Jesus disse quando subiu aos céus? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, sejam revestidos de poder. A ordem é para ficar reunido, esperando a volta do Senhor. Nós sabemos que, segundo o que Paulo diz, Jesus, antes de subir ao céu, apareceu para 500 pessoas, mas no dia de Pentecostes só tinha 120. A grande maioria desistiu, a grande maioria não quis mais esperar, como nos dias de hoje. Uma grande maioria de pessoas não querem mais saber de Deus, estão preocupadas somente consigo mesmas, estão preocupadas com as suas casas, com seus carros, com seus trabalhos, estão preocupadas somente consigo e têm se esquecido de quem? De Deus. Olha o testemunho aqui de Josué, ele não saía do meio da tenda. Não saia da casa de Deus, não saia da presença de Deus. Se você tem condições de ir a uma igreja, se você tem condições de estar na presença de Deus, vá, faça a tua parte. Não saia do meio da tenda, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Pastor, eu não tenho condições. Então ouça louvores, ouça pregações, e seja comigo aqui às segundas, quintas e sábados, que estamos aqui pregando, porque a minha intenção é levar essa live para dentro da igreja.
Ainda nós não temos a porta. No dia que eu colocar a porta, eu vou até orar a Deus pedir a direção, porque aí a live vai ser na igreja. Você vai participar de um culto, uma reunião inteira conosco. Eu vou estar pregando, louvando e você participando conosco na igreja. Essa é a intenção. Enquanto nós não conseguimos colocar a porta na igreja, eu estou falando live aqui um dia depois, né, das reuniões que fazemos em nossa igreja. Que a minha intenção é que você participe conosco na igreja. Você que não pode ir a uma igreja. Agora, se você pode, vá a uma igreja. Busque o Senhor. Ele está voltando para buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados para a sua vinda. Então Moisés, ele está no arraial, ele está na tenda da congregação fora do arraial. O povo, quando quer falar com Deus, tem que sair do arraial para ir até a tenda. Você entende? Você precisa sair da sua casa e ir até a tenda, ir até a casa de Deus, ir até a presença do Senhor. E diz a palavra que Moisés está lá, e Deus falando com Moisés, e Moisés falando com o povo. Capítulo 34, versículo número 1. Então disse o Senhor a Moisés: lava-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepare-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacente defronte do monte. Então Moisés, ele está lá na tenda, aí Deus fala: prepara aí 2 tábuas. Já que você quebrou as primeiras por causa do pecado do povo, prepara 2 tábuas e sobe o monte. Sobe, porque eu vou escrever novamente as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas. Então eu quero que você suba ao monte. Aí Moisés, ele sobe ao monte. Quando Moisés sobe ao monte, e Deus está falando com ele, Deus está escrevendo novamente, algo está acontecendo de sobrenatural na vida de Moisés. Ele nem está percebendo, mas algo sobrenatural está acontecendo na vida dele. Olha a importância de você ter compromisso com Deus. Ele mesmo disse: eu vou honrar aqueles que me honrarem. Moisés está lá em cima, Deus está escrevendo novamente as mesmas palavras que ele escreveu nas primeiras tábuas, e Moisés está lá recebendo do Senhor. Porém, quando Moisés desce do monte, algo sobrenatural acontece na vida dele, ele nem percebeu. O que, pastor? Êxodo 34, o versículo 29. Olha comigo, Êxodo 34, o verso 29, que está escrito assim: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia, olha que tremendo, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Oh glória! Eu profetizo em nome de Jesus, que depois desta live, a luz de Cristo vai brilhar ainda mais sobre a tua vida. Quem olhar para você vai começar a fechar os olhinhos, tipo os olhinhos japonês, porque vai ser tanta luz que Deus vai manifestar através da sua vida, que as pessoas não vão conseguir te enxergar. Moisés está falando com Deus lá em cima do monte. Deus está escrevendo nas tábuas as mesmas palavras que ele havia escrito nas primeiras tábuas. Moisés está lá falando com Deus, Deus escrevendo para Moisés, Moisés tendo uma intimidade com Deus tremenda. Porém, lá no arraial, o que está acontecendo? Volta comigo lá, Êxodo 19. Volta comigo novamente, Êxodo 19. Moisés está de boa, falando com Deus. Deus está escrevendo novamente. Então Moisés está lá na comunhão com Deus. Só que Moisés está lá em cima do monte. Quem está lá embaixo na arraial, como é que eles estão vendo o que está acontecendo lá em cima? Não dá para ver porque Moisés está envolto numa nuvem, mas eles estão vendo outras coisas. O que? Leia comigo novamente, Êxodo 19, o versículo de número 16. E aconteceu ao 3º dia,
ao amanhecer que houve trovões e relâmpagos. O povo está lá embaixo do arraial e está vendo trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Veja que enquanto Moisés está lá em cima, lá embaixo o povo está o quê? Vendo, sentindo o tremor das coisas que estão acontecendo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Deus falou: não suba, fica aí. Versículo 19: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Oh glória! Moisés está lá falando com Deus, mas quem está no arraial está vendo tudo isso: trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa, sonido de buzina, e diz mais, está vendo fogo e tremor. Pastor, o que significa? Você sabe que nada na palavra é por acaso, tudo tem um significado. Vamos entender? O que significa trovões e relâmpagos? Lá em Jó 37, vá comigo rapidamente, lá em Jó 37, olha só o que está escrito aqui. Jó 37, o versículo de número 2. Olha o que diz. Jó 37, versículo 2. Está escrito assim: atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Vamos começar a entender? Ele ouvia atentamente a sua voz, o som da sua boca, ele envia debaixo dos céus a sua luz. O que quando está chovendo ou prestes a chover, que sai uma luz debaixo da nuvem, vai de um ponto a outro ponto? Relâmpagos. Só que ele falou que também fez o quê? Ele ouviu a voz como sonido. Versículo de número 4. Depois disto, brama com grande voz, olha, troveja com a sua alta voz, trovões e relâmpagos. O que significa isso? A voz de Deus. E diz mais: e ouvi a sua voz, não tarda com essas coisas, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Olha só o que está escrito aqui em Jó, que a voz de Deus era troveja. Então toda vez que você vê um trovão, é Deus falando através dos trovões. Tem mais, Salmo 18, veja, Salmo 18, o versículo 13, Salmo 18, o verso 13, está escrito assim: e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Oh glória! Veja que trovões é a voz de Deus. Salmos 29, versículo 1, que diz: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Então veja que trovões e relâmpagos é a voz de Deus. Talvez esteja chovendo hoje aí perto da tua casa, né? Um anúncio de muita chuva no Rio de Janeiro. Se você ouviu muitos trovões, era Deus falando. Trovões e relâmpagos, Deus falando e manifestando o seu poder. Moisés está lá falando com Deus, mas lá embaixo o povo está vendo trovões e relâmpagos. O que mais? Uma espessa nuvem. Êxodo capítulo 16. Êxodo, o capítulo número 16, o versículo 10. Veja,
Êxodo capítulo 16, o versículo número 10, está escrito assim, olha: e aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, trovões e relâmpagos é a voz de Deus. A espessa nuvem é a glória, a presença de Deus. Depois de falar a palavra aqui, um sonido de buzina muito alto. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo número 3, o versículo 16. Para que serve a buzina? Para avisar, alertar. E o que para nós significa? Nós entendemos que trovões e relâmpagos é a voz de Deus. A espessa nuvem é a presença de Deus. Mas e o sonido de buzina? Nós sabemos que serve para avisar, para alertar. Olha o que diz aqui, Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ezequiel capítulo número 3, versículo 16. Que está escrito assim, olha: e sucedeu que ao fim de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Entenda isso. Deus me fez atalaia da sua casa. Deus também te fez um atalaia ou uma atalaia da sua casa. O que é para nós falarmos? O que Ele mandar. E o que Deus tem mandado falarmos? Que Jesus Cristo está voltando. Nós temos que avisar. Nós temos que falar para nossos parentes, amigos, familiares: Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda cada vez são mais fortes, cada vez são mais iminentes. Tudo que Ele falou tem que ser cumprido. Ele está às portas, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós, como atalaia, precisamos anunciar, dizer que Jesus logo, breve, voltará. Aí Deus falou: tudo que eu mandar vocês, avisarão. Versículo número 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Você entende isso como é forte? Que se Deus mandar eu falar que Jesus está voltando para alguém que está no mundo, e eu não falar, e aquela pessoa morrer no seu pecado, no seu erro, Deus vai cobrar de mim aquela alma. Olha só a responsabilidade que nós temos como atalaias. Se eu sei que tem alguém da minha casa, da minha família, se eu sei que tem amigos ou vizinhos que não são cristãos, não servem a Deus, que estão no caminho errado, estão roubando, estão matando, estão usando drogas, estão bebendo, estão fumando, e se eu não avisar como atalaia, se eu não avisar: olha, larga esta vida, Jesus tem algo tão maravilhoso para você, Ele está voltando para você, para buscar a sua igreja, o seu povo, você não quer morar no céu? Larga esse pecado, larga a prostituição, larga a bebida, o álcool, o cigarro, as drogas, larga tudo isso, vem comigo para a casa do Senhor, estou te avisando que Jesus está voltando. Se eu não avisar e aquela pessoa morrer, Deus vai cobrar de mim o sangue daquela pessoa. Se você não avisar, não importa quem seja, parente, vizinho, conhecido, que está indo no caminho errado, está no mundo de pecado, está no tudo que é errado, se você não avisar para essa pessoa que ela precisa largar todas essas coisas erradas e correr para a presença de Deus, se você não avisar, ele ou ela morrerem, Deus vai cobrar de você. Segundo o que acabamos de ler, se nós somos atalaias de Deus, da casa de Deus, nós temos que avisar. E eu pergunto, nesses 2 meses que nós iniciamos esse ano, pelo menos você já convidou alguém para ir para a igreja?
Já convidou alguém para ir para a casa do Senhor? Pelo menos um convite? Pelo menos já fez isso? Se não fez, façam. Porque Deus te levantou como atalaia. Nós temos que avisar que Jesus está voltando. Nós temos que anunciar a volta do Senhor. Porque se nós não falarmos, Deus vai nos cobrar. Mas pastor, eu já falei, já anunciei. E a pessoa não quer saber. Ah, não quer saber? Versículo de 19. Mas se avisares do ímpio, e ele não se converter da sua iniquidade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Se você já falou, se você já chamou, se você já alertou e a pessoa não quis ouvir, fique em paz. A tua parte você fez. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticará não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. A mesma situação do ímpio, porém agora é um justo. A pessoa estava na igreja, cantava, tocava, dançava, pregava, orava, evangelizava, aí se decepcionou, saiu da igreja, está no mundo. Aí Deus colocou uma pedra de tropeço, uma doença, um problema, e a pessoa está ali à beira da morte. Se você não avisar, ele vai morrer ou ela vai morrer, e Deus vai cobrar de você. Você está entendendo a responsabilidade que nós, atalaias, temos? Precisamos avisar. Jesus está voltando. Pastor, eu conheço pessoas que eram da igreja e saíram. Eu já chamei, eu já avisei, eles não querem vir mais para Jesus. Versículo 21. Mas avisando tu justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, um sonido de buzina muito forte significa isso: avisar a volta de Jesus, avisar aqueles que estão longe do caminho para que voltem correndo para a casa do Pai, porque Deus nos deu por atalaia. Moisés está lá falando com Deus, lá embaixo o povo está vendo trovões e relâmpagos, o povo está vendo uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito alto e também fogo, e todo o monte tremia, o arraial tremia, diz a palavra. O que significa fogo e tremor? Atos capítulo 2, lá em Atos dos Apóstolos, Atos, o capítulo 2, o versículo 3. Atos capítulo 2, versículo 3. O que significa o fogo e o tremor? Vamos ler? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Fogo e tremor significa a presença do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 4, o versículo 31, olha o que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você entende? É na presença de Deus que nós somos transformados. Veja que Moisés, na presença de Deus, ele desce do monte, o rosto dele resplandecia. Isso nos mostra que é na presença dele que ele nos transforma. Aqui em Efésios capítulo 5, e aqui eu termino essa live, aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 8, olha o que Paulo diz, amados. Efésios 5, o versículo 8, Paulo escreve assim: porque noutro tempo lá atrás éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Oh glória! Então significa que nós não somos mais das trevas, nós somos da luz, porque nós somos de Jesus. E eu quero orar nesse momento, porque
nós só temos a vida transformada é estarmos com Deus. É estando com Ele que a nossa vida é totalmente transformada. E como eu profetizei aqui no início, eu declaro que depois desta live, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A luz do Senhor vai brilhar ainda mais forte em você. Amém? Então feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós entendemos que é o Senhor quem nos transforma, é o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor, meu Deus, que nos tirou das trevas e hoje nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor nos ama, que por amor às nossas vidas entregaste o teu único Filho. Está escrito na tua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje, Pai, só temos vida eterna por causa do sacrifício de Jesus. Então sabemos que somente Ele pode transformar as nossas vidas. E assim como Moisés subiu, ó Deus, no monte para ter um encontro contigo, hoje essa pessoa vem nessa live para também ter um encontro contigo. E quando Moisés sai, meu Deus, do monte, ele desce o monte, o seu rosto resplandecia. Eu profetizo e declaro que depois desta live, a tua glória, a tua luz se manifestará e vai resplandecer na vida do teu servo, como também na vida da tua serva. Nós oramos, ó Pai, aqui nesta noite e declaramos a tua presença real em nós, declaramos que a tua glória já está sobre nós. Enche-me, Deus, cada um agora com o teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e nós te amamos. Então trabalha agora em prol do teu filho, trabalha em prol da tua filha agora, meu Deus, manifesta o teu poder de uma forma tremenda e poderosa. Enche essa pessoa agora no teu Espírito Santo. Oh Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Enche essa pessoa da sua glória, que o Senhor venha resplandecer na vida deste homem, como também na vida desta mulher. Então derrama agora a unção, derrama agora o seu poder, derrama agora a virtude do teu Espírito, e da hoje, Pai, virtude, poder, autoridade, unção, meu Deus, derrama da sua glória, é o que nós lhe pedimos aqui nesta noite, Pai, e já lhe agradecemos na certeza da tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é fiel. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Eu quero ler aqui um versículo aqui em Êxodo 34. Êxodo 34. Porque o povo havia tirado os brincos, os anéis, os pendentes de ouro para fazer o bezerro. Aí Deus disse, já que vocês vão fazer isso, então eu quero que vocês também agora, a partir de hoje, façam também para mim. Olha que Deus fala aqui, versículo de número Êxodo 34, versículo 19. Deus fala assim, olha, tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. Versículo de número 20.
O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Veja que nem Deus quer o burro. O que é o burro? É aquele que ninguém quer, é aquele que está sobrando. Ao invés de dar o burro, entregue um cordeiro. Mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. E olha o que Deus fala: e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Amados, uma coisa é fato, que quando é para o mundo, as pessoas dão um jeito. Agora teve o carnaval, as pessoas se endividaram, compraram fantasias, foram, entre aspas, brincar e pagaram o que tiveram que pagar para serem felizes ou para terem um pouco de felicidade. Só que nós sabemos qual é o resultado final, né? É uma alegria vazia. Diferente de nós, que outrora, eu nunca fui, mas para quem já foi para o carnaval, fala: pastor, é ilusão. Você vai, você sorri, você pula, mas depois volta e tem tristeza, tem angústia. Onde se viu, você vai para se alegrar, mas volta triste porque Deus não está naquele lugar. E até uma irmã me procurou e falou: pastor, quando era do mundo, eu gastei muito no carnaval. E essa pessoa disse assim para mim: pastor, eu cheguei a gastar 5 mil por causa de uma fantasia para desfilar no carnaval. 5 mil. E eu pergunto: será que as pessoas fazem isso para Deus? Qual é o jargão que dizemos para Deus? Tu sabes que eu não tenho, tu sabes que eu não posso. Mas se estivesse no mundo, daria um jeito. E essa pessoa ainda falou: pastor, quando eu estava no mundo, eu entrava no mercado, eu comprava cachaça, cerveja, pinga e cigarro. E se sobrasse, eu comprava alguma coisa de comer, mas o vício estava em primeiro lugar. Aí eu perguntei: quem mudou a tua vida nisso? Jesus. Eu perguntei: você é grata a Deus por isso? Claro, pastor, que eu sou grato. Se não fosse Jesus, eu até estaria morto. Então hoje eu sou grata a Deus. E eu pergunto: você também é grata a Deus por tudo que Ele fez na tua vida? Porque a Bíblia fala que nós éramos trevas, hoje nós somos luz nas mãos do Senhor. Eu termino essa live orando por você e digo: se você tem condições de abençoar e quer abençoar, embaixo está a descrição, do Pix, se você quiser, se você puder também, em nome de Jesus. Pastor, eu não quero fazer. Amém. Como nós sempre dizemos, tem que ser pelo Espírito. Se você não sente nada do Espírito, não faça. Deixa que eu te abençoe, está ótimo, em nome de Jesus. Porque Deus tem sido fiel em tudo. Deus tem estado presente em tudo. E Ele tem levantado os seus servos para abençoar. Eu tenho certeza que Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Então, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você faça com suas mãos. Se você tem condições e pode, na descrição está aí. Se você puder, que Deus te abençoe muito mais em nome de Jesus. Se você não puder, que Deus te abençoe da mesma maneira. Mas eu quero orar. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. E pergunto: e se Deus te abençoar, você também abençoará? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, eu oro por cada vida que está agora comigo ainda nesta live. Eu peço que o Senhor venha multiplicar, prosperar e abençoar a vida deste homem como também a vida desta mulher. Meu Deus, quando éramos no mundo, gastávamos muito, fazíamos muito por causa dos vícios de cigarro, de álcool, de drogas, de prostituição, mas o Senhor nos livrou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje, Pai, tudo que nós temos é para glorificar o Teu santo nome. Então lhe pedimos agora, Deus, abençoa, Pai, abençoa cada servo, cada serva. A Tua palavra diz que onde nós colocarmos nossas mãos, ali vai ser abençoado. Então abençoa a obra das mãos do Teu filho, abençoa as obras das mãos da Tua filha, aqueles que vão fazer, meu Deus, uma oferta, um sacrifício, meu Deus, multiplica 1000 vezes mais em nome de Jesus. Aqueles que não podem, Pai, abençoa da mesma forma. Aqueles que não querem, abençoa da mesma forma, pois a Tua palavra diz que a árvore boa não pode produzir frutos ruins. Então nós oramos e abençoamos de todos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu sei, Pai, que nada acontece sem a Tua permissão, por isso eu te peço, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo em nome do Senhor
Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente mais. Tenha um ótimo sábado em nome de Jesus. Segunda-feira, 7 da noite. Isso aqui novamente orando e profetizando, declarando que em 52 semanas, 52 dias de oração para 52 semanas de vitória, a tua vitória está chegando em nome de Jesus. Hoje é a 41ª oração, falta mais 10 e Deus está liberando a tua bênção em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração, te amo em Cristo Jesus, estou orando pela tua vida para que Deus te abençoe e pode contar comigo, pode contar com as minhas orações, tenho certeza que Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz e não estamos fazendo nada por acaso, tudo é permissão do Senhor. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, um beijo no seu coração e Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, fique na paz em nome